Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos que vão dar crédito à palavra, que vão ouvir, que vão estar compartilhando. Eu creio que é de muita importância nos estar levando essa palavra. Eu falo nós porque quando eu estou aqui ministrando, eu tenho certeza que está falando no coração de cada um. Posso ter certeza que Deus ele tem um propósito quando nós chegamos a Ele. Essa palavra em Josué 1,9 está falando: não te mandei eu, esforço-te e tem de bom ânimo. Não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus estava falando com Josué. Na situação que Josué estava enfrentando, era de tristeza, era de dor, de falta do seu amigo Moisés. Então Josué estava enfrentando essa luta. A situação que todos possam estar também, nessa luta, na dificuldade de perda, porque toda a nossa caminhada, a trajetória, nós vamos enfrentar algo que vai entristecendo. E o Senhor não quer que nós paramos. O Senhor tem um propósito em tudo o que acontece. E naquele propósito que Josué estava passando, ele iria ser líder. E ali ele precisava de se levantar. Ele levantando, ali ele iria para uma batalha. Por que que eu e você muitas vezes para ou até mesmo quer desistir diante de uma situação? Parece que um gigante que se levanta para amedrontar, para dizer que nós não vamos vencer. Tudo isso pode ser permissão de Deus para que a nossa fé, para que a nossa força venha a ser mais fortalecida. Sabe por que o Senhor deixou acontecer várias coisas no passado? Muitos tiveram história. Se você parar para pensar, muitos que não tiveram história é porque ele não concordou. E o mal de pessoas que não concordam hoje com a verdade pode ser aqueles que não vão ter história. Não concordar com a verdade, esse é o perigo. A verdade é que a palavra de Deus está diante de nós. Aqui está falando para nós não pasmar. Como Deus foi com Josué, Ele é conosco. Só que, porém, eu quero falar de um jovem rico, e esse jovem não teve história. O Senhor Jesus mandou com que ele vendesse para dar os seus bens para os pobres. Ele entristeceu e foi afastando. E não tem história dele. Se procura na Bíblia que não tem. Por que eu estou falando de alguém que não está na Bíblia, que não teve história? Porque muitas pessoas vai ser assim. Muitos vão estar no caminho, mas não vai concordar. E não vai ter história. Porque vai sair do cenário da verdade, de igreja, da presença, de fazer a diferença. Prefere as coisas muito mais fáceis. Que Josué, ele parou, mas ele não parou desistindo de servir a Deus. Ele parou entristecido, como muitas das vezes nós vamos parar, até mesmo parar, chorar, entristecer. Ficou ali um tempo, mas ali foi a presença de Deus, ali foi Deus com misericórdia para com a vida de Josué. Assim é Deus conosco também. Deus tem misericórdia da nossa vida. Ele está sempre nos alertando que o dia é mau, que nós temos que orar, que nós temos que meditar na palavra. Sem a palavra de Deus, o homem não consegue vencer. E quando nós enfrentamos uma luta ou algo vem para nos tirar do caminho, logo é uma estratégia que Deus está dando para nós chegar mais a Ele. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas das vezes o herói na fé foram perseguidos, foram ali passados por uma luta e eles não desistiram. Tudo foi para ele ficar mais na presença, mais evocando o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus tinha preparado aquele momento que ele estava passando de aflição, foi tudo preparado pelo Senhor. E da mesma forma acontece no dia de hoje. O Senhor não manda nós ficar temendo, preocupado, porque Ele é conosco. Deus não manda nós ter medo. Ele não manda nós ficar
olhando para o acontecimento. Ele manda nós orar, ele manda nós vigiar, ele manda nós tomar cuidado, né, para fazer tudo conforme que ele mandou, está escrito. E essa palavra, quando Deus fala com Josué para ele animar, para esforçar, teve um propósito, porque ele iria enfrentar algo que Deus estava na frente de Josué. Foi o próprio Deus que levantou Josué para estar ali, à frente de uma batalha. Por isso que eu digo nessa noite para você, eu digo para você que vai ouvir em qualquer horário, que você não tenha medo. A situação que você está enfrentando aí não é para desesperar você desistir, não. É para você continuar e determinar e vai avante, porque certo a vitória virá, certo a resposta vai vir. Talvez você está aí com um problema de saúde, outro financeiro, e enfim, a situação não é para você ter medo, é para você confiar. É para você dizer assim, peraí, assim como Josué, Deus era com Josué, Ele é comigo. Eu vou determinar, eu vou confiar. Pode até ser que eu não vou conseguir de imediato uma resposta, mas quem confia em Deus jamais perde a batalha. E a batalha de Josué foi vencida. Se Josué olhasse para o acontecimento e falasse que não dava, Deus sempre tem alguém. E Josué não desistiu. E sempre Deus, ele não precisa do homem, ele levanta com o intuito de fazer diferença. Nós foi levantado quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, é porque Deus está preparando para sermos vaso que não tem como desistir da caminhada que Ele nos colocou. Você pode entender isso, que você está aí vivo, que nós estamos vivos com um propósito para ser melhor. Porque você pode estar passando hoje uma situação difícil, não quer dizer que você pode ser derrotado ou será derrotado. Não. A resposta, ela vem, um propósito tem para tudo que está acontecendo em nossa vida. Pode ter certeza. Se eu e você hoje estamos numa situação, logo nós vamos entender. É necessário entender. E chegando aqui, ouvindo essa palavra, vai trazer para você mais ânimo. Não só um que sofreu, foi tanta gente que sofreu no passado. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao evangelho verdadeiro, que um evangelho que a gente tem que esforçar. Muitas das vezes tem que desapegar. Muitas das vezes tem que trazer esse evangelho, o evangelho de conquista, mas também um evangelho de lutar. Você vai conquistando as bênçãos de Deus quando você obedece. A bênção de Deus, ela não vem para nos afligir e nos trazer peso, mas libertação, transformação. E a transformação para dentro da nossa vida é mudança, é o querer dele. Quando nós acreditarmos que nós vamos vencer e que nós vamos fazer como Josué, vamos se levantar. Josué tomou uma postura de se levantar. Levantando, teve uma posição, e ali ele venceu uma batalha. E quantas batalhas mais temos que fazer como Josué? Quantas batalhas Josué venceu? E quantas batalhas nós podemos também vencer? E essa vencer é trazer para nós que nós não somos melhor que o nosso irmão, que nós não vamos ser maior do que ninguém, nós vamos ser sempre alguém que Deus tem prazer em derramar unção, a autoridade da parte dele. Ninguém é maior do que o Senhor. Deus derrama a bênção dele, a unção dele, é para nos fortalecer, para nós se renovando. Essa palavra aqui, ó, que está diante de nós, ela tem que ser lida, não é um nem 2 dias, mas é diariamente. Fazendo a leitura da Bíblia, nós vamos trazer para dentro de nós a verdade, a realidade que nós estamos vivendo hoje. Se nós não buscar na palavra de viver, separando do mundo, aonde nós vamos chegar? Vamos vencer como Josué ou vamos ficar pelo meio do caminho? Muitos ficaram e não teve história. Quantos no passado foram da mesma forma?
ficaram somente pela metade do caminho e não teve história. Então, não fez parte ali do herói na fé, não fez parte e nem teve, eu creio, um nome escrito no livro da vida. Não vão fazer isso, né? Não vão parar e não vão ter história. Não podemos fazer isso. Se eu desistir de servir o Senhor, então não vou ter história. O que é história? A minha vida com Deus, a minha vida nos pés do Senhor, é uma história que o Senhor já escreveu. E eu não posso abrir a mão dele. Ele me escolheu. Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Eu vou desistir? Mesmo que dói, tá doendo, mas eu quero servir o Senhor. Eu amo meu Deus, eu amo minha família. Quem ama a Deus, ama a sua família. Quem ama a Deus, se aproxima de Deus, claro que ama a sua casa, a sua família, está intercedendo, está orando, está abençoando. Deus quer que nós continuemos. Vamos continuar nessa jornada? Eu conto com vocês compartilhar. Compartilhe o máximo de pessoas que vocês puderem para que cada dia eu possa trazer uma palavra maravilhosa ao nosso coração, que é necessário a gente estar sempre falando do amor do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e tenha um momento maravilhoso sempre nos pés dele. Amém?